Mais um corte do Bopismo pra você e não custa nada você clicar, deixar o like e se inscrever no canal. Vai me ajudar pra caramba e eu conto com você. Eu tenho família no Rio e eu fui pro Rio já muitas vezes e nas últimas vezes que eu fui pro Rio, eu não sei se você concorda, você que é carioca, eu acho o Rio uma cidade que tinha tudo pra ser o lugar mais mágico do planeta mesmo. Porque o Rio de Janeiro ele é um cartão postal o tempo inteiro, né? Você tá no engarrafamento, você olha pro lado e vê... Mais ou menos. Eu não sou do Rio de Janeiro do cartão postal. Não? Não, eu cresci... Eu nasci em Jacarepaguá. Cresci em Jacarepaguá. Que é uma parte do Rio que, até os anos 70, era uma região rural e que muita gente ia para lá porque você podia construir uma casa lá. Entendi. Então, até os meus 17, até eu entrar na faculdade, a minha vida era uma vida de andar de bicicleta e tal, não sei o quê, andar pela freguesia, andar pelo Anil, que minha mãe mora lá até hoje. Hoje é uma região bastante tomada pela milícia, né? Você tem um grande espraiamento da milícia dali do Rio das Pedras, onde ela começa e vai até, hoje em dia, freguesia, Taquara e tal, tudo tomado por lá. Então, assim, esse Rio do cartão postal era quando eu visitava o meu avô paterno. Morava onde? Copacabana. Morava na rua Barão de Ipanema. E aí era, assim, tinha sempre... Era como se você passasse, assim, por uma... sabe aquelas viagens do Star Trek, assim? Você passa pelo túnel... Sim. Entendeu? Aí você, de repente, caramba, você tá na lagoa. E aí essa visão da lagoa, acho que ela sempre tomou, assim, pra mim uma dimensão muito grande, assim. Quando eu chego na lagoa, a minha alma muda. Sempre mudou. Desde quando eu morava em Jacarepaguá, você chegar ali, você tem uma... Caramba, isso... E aí realmente o Rio começa a ficar mágico, entendeu? Fica bastante mágico, você começa a entender isso aqui mais. É uma cidade que converge para esses lugares da Zona Sul. Ela converge... É como se a vida acabasse tentando te levar para lá, entendeu? Sim. Então eu já cheguei na Zona Sul... Quando eu cheguei na Zona Sul, que foi no segundo ano de faculdade, com 18 anos e tal, eu já cheguei muito assim... Tá, é o Rio, mas não é o meu Rio, vamos tentar entender isso aqui também e tal. E aí o cartão postal... Aí fui me acostumando com o cartão postal. O cartão postal passa a ser uma rotina de alguma maneira. Sim, fui me acostumando. Cara, teve um choque Tive um choque cultural muito grande. Qual? Quando eu morava na Zona Oeste, no Anil, né? E assim... A coisa mais normal do mundo no bairro da minha mãe era você estacionar com os 4 pneus em cima da calçada. Pá! Caralho. Primeira multa que eu tomei dirigindo em Copacabana exatamente por isso. Parou os 4 pneus. Choque cultural. Você tava lá, não acontecia nada. Pô, você achava até, inclusive, que era o lugar pra você botar o carro. Mas aí, com meus 18 anos, eu parei. Eu lembro que eu parava assim, tinha um lugarzinho, meu pai morava perto do túnel Sá Ferreira, ali na Raul Pompeia. Não, o túnel se chama Sá Freire Alvim, onde a Raul Pompeia encontra a Sá Ferreira. E ali tem um cantinho que parece uma vaga, cara. Perfeito. Ele é lindo. Pra botar um carro popular ali, um golzinho bolinha. Feito pra isso. Putz, é perfeito, cara. Você bota ali e tá. E foi meu primeiro choque cultural. Eu falei, caraca, não pode. E eu já tinha parado esse carro várias vezes assim. Aí eu falei, caramba, então, pô, vou entender. Agora eu tenho que entender isso aqui, cara. Foi isso. E é curioso, porque embora tenha essa magia, que de fato é uma coisa meio restrita à Zona Sul de alguma maneira, eu fiz um curso com o João Paulo Tem Cuenca. Tem outra coisa. João Paulo Cuenca, que é muito meu amigo. Eu amo o João Paulo Cuenca, eu fiz curso com ele. E tem outra coisa, assim, eu falo que Jacarepaguá é um lugar esquisito no Rio de Janeiro, porque é o seguinte, Jacarepaguá, segundo Lima Barreto, já era um subúrbio. Só que ele não é o subúrbio que a gente está acostumado a ver sendo representado na avenida, na Sapucaí, entendeu? Então, assim, eu não tô falando da Leopoldina, eu não tô falando de todas aquelas localidades que quando chega a Sapucaí, quando chega o carnaval, você vê que o Rio é muito mais amplo. Então você via assim,
Você tem o Rio de Janeiro, cartão postal. Você tem o Rio de Janeiro, que de repente tem uma grande explosão no carnaval. E o meu bairro não entrava em nenhum desses. É um híbrido ali. Jacarepaguá era um lugar assim. A grande referência cultural de Jacarepaguá era aquela música do Jota Quest, né? Que era longe pra caramba. Entendeu? Então você tinha que... eu lembro que eu tive que lidar com isso, assim, tanto no segundo grau, que fiz um ano de escola técnica, e um ano que foi totalmente... um acidente na minha vida, mas aí eu já lidava com... Já conhecia gente de todos os lugares do Rio de Janeiro e tal. E de todos os lugares do Rio de Janeiro, todo mundo falava assim, Jacarepaguá é terra de Marlboro, né, cara? Assim, caraca, eu sempre achei tão perto, morava ali. Podia estacionar o carro na calçada. Mas você ia falar do João Paulo Cuenca. Eu ia falar do João Paulo Cuenca, que é carioca também, e ele falou que... E eu concordo quando ele falou isso, assim, que hoje o Rio de Janeiro... Me parece uma cidade, ele falando e eu concordo, parece uma cidade triste. E quando eu vou ao Rio, eu sinto uma melancolia no ar, uma coisa quase imperceptível de alguma maneira. E é curioso isso pra mim, é meio dicotômico, porque é uma cidade que as pessoas fazem esporte, convida pro esporte, as pessoas são lindas no Rio, né? Tem uma... Nesses lugares, evidentemente, que eu tô falando, assim, tem essa ode ao corpo e ao bem-estar e tudo mais. Isso não para. Mas ao mesmo tempo me tem uma coisa de uma melancolia, uma tristeza, talvez por todos esses problemas que a gente falou, milícia, o tráfico, que não é só, não, o Rio é mais violento que São Paulo, não, as duas cidades são muito violentas e tudo mais, mas o Rio parece que tem uma lembrança permanente do que poderia ser e não é, sacou? E eu não sei se você, como um cara que hoje visita o Rio de férias, se você percebe essa melancolia, se o Rio se tornou de fato uma cidade mais triste aos seus olhos. Olha... Com o passar dos anos, a gente vai cansando, né? A gente cansa de certas situações. Meu pai, que é talvez a pessoa mais carioca que eu conheço, hoje mora em Portugal. Ele era super carioca, um cara que, assim, o Rio de Janeiro inteiro era o playground dele. Foi morar em Portugal porque cansou. Cansou de certas coisas, cansou de certas situações. Eu acho que o Rio de Janeiro, ele virou uma cidade muito permissiva com certos absurdos. Entendeu? Já está pacificado que os absurdos vão continuar, vão aumentar. A gente só vai, assim, se surpreender um pouco mais. Então, assim, ele... Sabe quando aquela série bombou, Black Mirror? Que todo mundo ficava assim, caraca, os caras inventaram mais uma coisa mais absurda. Então, o Rio de Janeiro tem um pouco disso. Dobra a aposta do absurdo. Dobra a aposta, assim. Só que, assim, não é com tanta tecnologia. É com pouca. Mas, assim, eu já vi o Rio ser uma cidade muito triste na virada do ano 2000. A cidade estava pobre mesmo. Pobre, era difícil arrumar dinheiro, era difícil arrumar trabalho. E isso me impressionou muito naquela época. Acho que o Rio também virou uma cidade... Eu me lembro que uma vez eu tinha uma coluna toda sexta-feira no Destaque, e uma que fez muito sucesso era uma coluna em que eu dizia que o Rio era a capital mundial do terrorismo acidental. Qual era o conceito do terrorismo acidental? Se fosse em qualquer outra cidade, a primeira suspeita ia ser terrorismo. Várias coisas acontecendo e tal. Pô, não, peraí. Bueiros voando, restaurantes explodindo. Cara, se fosse em Tel Aviv, não tinha jeito. Pô, vamos falar que será que é o Hamas? Será que é o... Mas no Rio de Janeiro é diferente, cara. No Rio de Janeiro você pode ter uma explicação muito plausível, sabe? Para coisas absolutamente esdrúxulas. Entendeu? Então, assim, e você se acostuma com um tipo de anestesia das massas, sabe? Eu acho que o carioca já está hiper treinado para achar que tudo é muito natural. E aí tem uma coisa que é muito ruim na cidade, que aí eu acho que é a maior tristeza da cidade. Não acho essa tristeza da cidade de ter sido capital e hoje ter sido, sei lá, capital olímpica, ter sido... E eu acho até que isso daí é um pouco relativo. Acho que o carioca sabe fazer festa em qualquer momento. Mas o que eu acho que é a maior tristeza da cidade é que o Rio de Janeiro... É muito difícil você nascer no Rio de Janeiro e não se acostumar a culpar a vítima. Em qualquer situação adversa. Primeira coisa que você pensa assim, pô, mas o cara também deu mole, né? Pô, mas o cara deu mole. Eu me lembro do meu pai virando pra mim e falando, uma época, quando eu comecei a morar com ele, andando em Copacabana, ele falava assim, ó, você vai andar por Copacabana e tal, beleza e tal. Mas quando você estiver na calçada da Nossa Senhora de Copacabana, fica de olho, porque os caras estão atropelando em cima da calçada. Aí eu falei, pai, se o cara
Subi em cima da calçada. Assim, o meu pai tava tentando me ensinar uma prevenção que na cabeça dele fazia sentido, mas assim, só faz sentido se você culpar muito a vítima, entendeu? Sim. Então acho que a gente é uma sociedade que se acostumou muito assim, você tem que ser malandro o tempo todo. Se você não for malandro, você vai ser vitimado por alguma coisa. E aí, o resto da sociedade vai dizer, esse cara não foi malandro. Mas também o cara não foi malandro nessa, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é a grande perversão da alma carioca, sabe? Isso, pra mim, é o grande problema do Rio de Janeiro. É você não conseguir conceber que uma vítima pode ser simplesmente uma vítima de algo que não podia acontecer, entendeu? E aí eu digo isso em todos os aspectos. Você pode falar desde da bala perdida, você pode falar do assalto, do roubo ao celular, assim, completamente repentino e tal. Mas também tava dando mole ali com o celular, iPhone na calçada, entendeu? Então, assim, esse tipo de atualização eu comecei a não querer fazer. Eu não quis fazer mais esse update do meu software carioca, entendeu? Acho que isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Sim. Então, quando você começa a dizer assim, cara, pô, não tá legal, entendeu? Não tá legal, assim. Então, assim, não é que eu renegue o Rio. Eu passei o carnaval, esse último carnaval no Rio de Janeiro, e fico muito feliz com isso ainda. Acho que o carnaval... Quando eu digo, pô, São Paulo melhora o Rio, né? Você começa a ver. Claro. Assim, eu acho que o Rio de Janeiro tem um talento, tem uma coisa impressionante que é, nos 4 dias de carnaval, a cidade inteira decide ser feliz. Perfeito, cara. 100%. E isso é muito poderoso, isso é muito forte, entendeu? Isso, e assim... Aí você fala do carnaval que você quiser. Pô, o carnaval da Sapucaí, beleza e tal. Não sou muito afeito a isso. Gosto da Vila Isabel, mas é um gostar assim meio distante. Meu pai, primeira vez que ele desfilou, assim, desfilou na Sapucaí, ele ganhou. Ele tava no desfile campeão de 88. Aí você adotou. Aí eu adotei. Dá pra explicar. Pô, nasci no hospital italiano no Grajaú, Vila Isabel que tá mais perto ali, beleza, vamos. Mas nunca desfilei. Já fui ver no camarote e tal, mas nunca desfilei. Eu acho que agora o que acontece no carnaval de rua, que pra mim é o grande carnaval, assim, para mim, bloco, essas coisas, os blocos do centro da cidade, da Gamboa, do Boitolo só não fui porque, putz, estava quente demais, cara. Mas o Boitolo pra mim é uma explosão. Sim. Então essas coisas, esse carnaval de rua, se fantasiar, essa capacidade e você poder interagir com as pessoas por meio da tua fantasia e tal, brincar. De 2010 para 2017, acho que eu saí todos esses anos vestido de 300 de Esparta, porque dava pra sair de sunga, capa, e naquele calor, pô, tudo bem. Tá tudo certo. Tudo bem. Tudo bem que eu inventei uma capa de veludo molhado ali e tal, então ela era um pouco mais pesada. Mas, cara, você conseguia interagir com as pessoas, você via a felicidade, eu acho que isso pra mim, quando eu falo pra minha filha nasceu no Rio, né? Quando eu viro pra ela e falo, cara, isso aqui é a sua cidade, eu quero mostrar o carnaval pra ela. Entendeu? Eu quero mostrar esse carnaval. E isso pra mim é o que é o mais interessante do Rio de Janeiro. Isso eu andei por vários lugares, eu sei de cidades que fazem carnavais maravilhosos. São Paulo tá aí fazendo um bom trabalho. Acho que daqui a uns 10 anos acho que vai ter um carnaval bem maneiro aqui. Mas o Rio de Janeiro, o que se faz agora, essa tecnologia, isso já tá muito. Isso chegou a desaparecer, tá? A gente teve um momento que esse carnaval de rua não era assim, não. Na minha época de faculdade ele não era assim. Mas o que virou agora, e o que só prova que dá para evoluir com os carnavais de rua, eu acho que isso daí isso é um encantamento. Isso para mim é o Rio Mágico. Entendi. Sabe? É o Rio muito mais mágico do que a praia, muito mais mágico do que Cristo. Eu vou te falar, eu posso estar bem em qualquer lugar. Eu sou um cara que consigo estar bem. Se adaptar a qualquer lugar. Pô, fiquei bem. Eu ainda não testei ficar com um monte de neve na porta de casa, mas eu consigo ficar bem e gosto Certamente de estar... vai ficar também. Mas essa alegria, essa alegria eu acho que eu vou sempre invejar. Quando chega o fevereiro, quando chega essa ideia assim, eu acho, cara, isso é muito legal, isso não dá pra perder, não.